Fala pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre os polígonos, nós vamos falar sobre os elementos, todos os elementos dos polígonos, a classificar sem precisar ficar memorizando, decorando essa tabelinha aqui. Nós vamos falar sobre as fórmulas que existem sobre as diagonais do polígono, também a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e mais do que isso, uma lista top de exercícios para a gente nunca mais esquecer de resolver essas questões, tá bom? Então vamos lá. Primeira ideia aqui são os elementos dos nossos polígonos. Nós temos aqui os vértices, são esses pontinhos aqui, né, que juntam sempre duas arestas, né? Então seria onde finalizam as duas arestas se encontram num vértice. Beleza, então a gente tem, vamos supor que a gente esteja falando desse vértice. Se a gente estiver falando desse vértice, esse próximo vértice aqui é um vértice consecutivo. Logo em seguida a ele, também temos um outro consecutivo. Obviamente, esse outro aqui não vai ser consecutivo, nem esse aqui vai ser consecutivo. Então, esse aqui são chamados de vértices não consecutivos e esses aqui de vértices consecutivos a esse aqui. Bom, nós temos aqui também as chamadas diagonais. São linhas que unem dois vértices não consecutivos. Então vejam que se eu ligar esse vértice a esse vértice consecutivo aqui, eu não tenho uma diagonal, eu tenho uma aresta. Então ligando dois vértices não consecutivos, eu tenho uma diagonal. Outro detalhe aqui, gente, é o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno é o ângulo dentro do nosso polígono e o ângulo externo é o ângulo fora. Só que cuidado, não é todo o ângulo fora, tá? O ângulo interno, sempre somado com o ângulo externo, sempre vai fechar 180 graus. Então isso aqui a gente tem que saber. Então a gente passa uma linha aqui, ó, um prolongamento da aresta, e aí a gente traça o ângulo, tá? Beleza, esses são os elementos dos nossos polígonos. Agora, quais são os tipos que existem? Os convexos e os não convexos. Para identificar a diferença, basicamente a gente vai só trabalhar com os convexos, tá? Tudo isso aqui são convexos. É essa linha que a gente trabalha, tá, gente? Agora, o côncavo, a gente não fala sobre aquelas figuras tipo estrela, tipo letras e tudo mais. A gente só vai falar de convexos. Como é que eu entendo isso aqui, gente? Côncavo tem que ter uma concavidade. Olha aqui a concavidade, aqui tem um buraco aqui que a gente pode botar alguma coisa aqui dentro. Agora, no caso do convexo, não tem como. E para identificar melhor ainda, é só traçar aquela velha linha, né? Se eu cortar, passar uma linha aqui, ó, tá? Eu passo uma linha aqui. Eu a cortei apenas em 2 pontos, vejam. Agora, se eu passar uma linha aqui, ó, olha em quantos pontos eu corto. 1, 2, 3, 4 pontos. Cortando em apenas 2 pontos, eu tenho os polígonos convexos e cortando em mais de 2 pontos, eu tenho os polígonos côncavos. Agora a gente vai falar sobre a classificação quanto ao número de lados. Bom, mas observem que para classificar o número de lados, eu devo lembrar que gono é ângulo, tá? Na origem grega. Lado seria essa palavrinha aqui, a origem latina mesmo é quadrilátero, mas vejam que aqui triângulo é ângulo, né? Então essas duas palavrinhas aqui, coloquei um asterisco, né? Origem latina, gente, tá? E daqui para baixo, vejam que sempre vai terminar em gono, do penta para baixo sempre em gono. Então fica fácil a gente memorizar isso aqui, ó. Então tudo gono, 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 tudo para baixo é gono. Do penta, né? Do 5. Penta é 5, hexa é 6. Ó, o heptacampeão gaúcho. Heptacampeão gaúcho, o Grêmio foi heptacampeão gaúcho. O Inter já foi octacampeão gaúcho. Ou seja, o Inter conseguiu 8 vezes seguida, tá? Ser campeão gaúcho. Ênia, aqui a gente tem a palavrinha ênia é 9, deca é 10. Deca já é mais fácil. Aqui a gente tem que... Vou colocar um asterisco aqui para a gente memorizar esse ênia, que é sempre 9. Agora vejam aqui o deca. Deca é 10. Então tudo é gono, ó. Hexágono, heptágono, octágono, eniágono, decágono. E aqui, gente, todos eles levam decágono até o meu 20º. Observem só. 1 mais 10 dá 11. Então essa figurinha aqui, gente, tem 11 lados, tá? Então vejam aqui, ó. O triângulo, quantos lados tem? 3 lados. O quadrilátero, nem 4 lados. O pentágono, tem 5 lados. Esse gono aqui quer dizer 5 ângulos. Mas então, todo cara que tem 5 ângulos tem 5 lados. Todo cara que tem 6 ângulos tem 6 lados. Heptágono,
7 gônos, 7 ângulos, 7 lados. Então, classificação com o número de lados. Octágono, 8, tá? Eneágono, 9 lados. E decágono, 10, tá? Essa palavrinha aqui é importantíssima a gente memorizar, porque ela faz, digamos assim, ó, ela é o sufixo de todas as outras até chegar no 10, no 20º. Então, ó, 1, 11, dodecágono, 12, 12 lados. Tridecágono é 3 mais 10, dá 13. Ó, dodecágono é 2 mais 10, dá 12. Quadri, 4. Deca, 10. 4 mais 10, 14 lados. Pentadecágono, 5 mais 10, 15 lados. Hexadecágono, 6 mais 10, 16 lados. Hepta, 7. 7 mais 10, 17. Octa, 8 mais 10, 18. Ênia, ó, já sabemos aqui que Ênia é 9. 9 mais 10, 19. E aqui eu coloquei um asterisco porque icoságono, tá, gente? Icoságono é 20. E daqui para baixo eu também coloquei um asterisco porque agora, a partir do 30, 40, 50, 60, sempre vai terminar em contágono. Então, 30 tricontágono seria 30 lados. Então, aqui seria 30 lados. Tetracontágono, 40 lados e assim por diante. É só pegar esses prefixos aqui, ó. Quadricontágono, pentacontágono, hexacontágono, heptacontágono, octacontágono. Então, decágono e contágono, tá, gente? Daqui para baixo é contágono, do 30, 40, 50, esses múltiplos aqui seriam contágono, tá? Então, pessoal, vamos aprender agora como calcular aqui a soma dos ângulos externos, internos e depois o número de diagonais. Primeiro, o que são os ângulos externos e internos? Bom, eu uso um truquezinho aqui, gente, para calcular a soma dos ângulos internos, que é o seguinte. Eu pego o centro de massa da figura, eu pego um ponto lá dentro da figura e traço desse ponto até aqui os vértices da figurinha. Então, aqui nesse caso, se vocês colocarem aqui uma circunferência, bem nesse ponto aqui, vocês vão ver que eu tenho um 360 graus dividido por 3. Ó, tem uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Formei, então, 3 triângulos. Então, isso aqui dá 120 graus. Beleza? Então, 120 graus é o quê? É esse ângulozinho aqui, esse aqui e esse aqui, né? Esse ângulo aí não tem nada a ver com o meu ângulo interno. Meu ângulo interno, gente, é esse ângulo que eu formo aqui, ó. Mas que ângulo é esse? Observem que se aqui é 120, eu tenho um triângulo aqui, esse triângulo tem que ter a soma desse mais esse tem que dar 180, né? Então, vejam, se 120 mais quanto? Mais 2 ângulos iguais para dar 180. Teria que obrigatoriamente ser 30 graus, porque 30 mais 120 fecha 180. Então, se aqui é 30, aqui é 30 também, tá? Então, obrigatoriamente aqui é 30 também. Então, aqui, gente, é 30 mais 30 dá 60. Então, 60 graus é o meu ângulo interno. Então, vamos lá, ó. Meu ângulo interno aqui é 60 graus. E o meu ângulo externo? Eu faço um prolongamento e aí eu tenho meu ângulo externo que é 120 graus. Vejam que, qual seria então a soma dos ângulos internos? Ó, eu tenho 60 aqui, mais 60 aqui e mais 60 aqui. Então aqui eu teria, ó, 180 graus. Então 60 mais 60 e mais 60. Então a soma daria 180, tá? 60 mais 60 mais 60 daria 180. Vejam que se eu usar essa formulazinha, que é a que eu quero que vocês memorizem, ó, eu chego lá. Porque eu tenho 3 lados, ó, 1, 2, 3. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Então eu não preciso ficar fazendo essa historinha aqui do centro de massa, ter circunferência, traçando e fazendo esse monte de cálculo para chegar na fórmula, né, gente? Para chegar na soma dos ângulos internos. Bom, quantos ângulos internos eu tenho? 3. Quantos ângulos externos eu tenho? Também 3. Vejam, se eu tenho esse aqui é um ângulo interno, esse aqui vai ser meu ângulo externo. E qual seria a soma dos ângulos externos? 120 mais 120 mais 120, 360. Ah, mas isso aqui só vale para o triângulo? Não, gente, tá? Vale para todos os polígonos. Todos os polígonos têm soma de ângulos externos 360 graus, tá? Todos os polígonos regulares. Ah, aqui é um quadrado, ó. Vejam só.
Qual seria o meu ângulo interno aqui? Nem precisa, aqui não precisa traçar. Mas se vocês quiserem traçar, não tem problema. Vocês vão pegar o centro de massa, vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, traça as diagonais. Eu vou traçar, aqui dá para traçar diagonais, fica bem mais fácil, né? De entender, ó. Aqui eu tracei a diagonal, tracei outra diagonal aqui, né? Ó, ligando os três, né? O centro de massa aos 4 vértices, pum. Ah, beleza, agora eu fecho a circunferência, agora eu vou dividir por 4, porque formei 4 triângulos. Ao dividir por 4, eu tenho 90 graus. Então, obrigatoriamente, aqui no meio é 90. Então, aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser 45. Logo, todo o meu ângulo aqui, ó, tem que ser 45 mais 45. Ou seja, aqui tem que dar 90 graus, tá, gente? Aqui é um ângulo reto, 90 graus. Bom, então, vejam, se eu usar essa fórmula, quantos lados eu tenho? 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Então, se eu somar 90 mais 90 mais 90 mais 90, eu tenho, então, 360. Então, eu posso usar a formulazinha ou fazer dessa forma aqui. Aqui seria a mesma coisa, eu divido por 6. Ao dividir por 6, isso aqui dá 360 por 6, que dá 60. Então, aqui tem que ser 60. Aqui, gente, tem que ser 60 também, né? Isso aqui, nesse caso, se é um hexágono regular, eu teria, então, 3 ângulos iguais. Logo, meu ângulo interno, gente, quanto é que é? Meu ângulo interno é 120. Por quê? 60 mais 60 dá 120. Né? 60, opa, sujou. 60 mais 60 fechou 120. Então, o meu ângulo interno aqui do meu hexágono é quanto? É 120. Meu ângulo externo do hexágono, quanto é que é? Ó, eu faço um prolongamento e aí eu tenho aqui o meu ângulo externo, que dá 60 graus. Então, sempre que eu somar o ângulo interno mais o meu ângulo externo, sempre vai dar 180. Isso aqui é uma dica que eu dou. 60 mais 120, 90 mais 90. Ó, meu ângulo externo está aqui. Esse aqui é o ângulo externo e aqui é o meu ângulo interno, tá? Então, vejam que a soma dos ângulos externos sempre dá 360, ó. Quantos ângulos externos eu tenho? 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 90, 360. Então, nem preciso calcular. A soma dos ângulos externos sempre vai dar 360 para todos os polígonos. Bom, vejam agora aqui, gente, o número de diagonais dos polígonos, tá? Como é que eu calculo? Vou até apagar aqui para não dar confusão na área, tá? Vamos ver o seguinte, ó. O número de diagonais dos polígonos, tá? Eles são... Opa, um outro apagador, ficou borrado. Eles são calculados da seguinte maneira. Primeiramente, vamos entender aqui quantos vértices eu tenho. Tem 3 vértices. Partindo desse vértice aqui, tá? Eu tenho alguma diagonal? Não. Ó, isso aqui, se eu unir 2 vértices não consecutivos, eu teria uma diagonal. O triângulo não tem diagonal. Por quê, gente? Porque ele não tem vértices não consecutivos. Beleza. E aqui? Se eu pegar esse vértice aqui, vamos pegar esse vértice A. Quantas diagonais eu tenho? Eu só tenho uma, que eu vou traçar ali, ó. Tá? Desse vértice A, eu só tenho essa diagonalzinha aqui. Tenho mais alguma diagonal? Não, gente. Não tenho mais alguma diagonal. É só essa. Ah, partindo desse vértice. Ah, eu tenho essa diagonal aqui. Beleza, mas eu quero só o número de diagonais desse vértice aqui. E desse vértice aqui, quantas diagonais eu tenho? Bom, aqui eu vou traçar, ó. Aqui eu tenho uma diagonal. Aqui eu tenho mais, ó. Tenho essa aqui. Vamos supor que o meu vértice A seria esse aqui. Teria essa diagonalzinha aqui, tá? Ó, teria essa diagonalzinha aqui. E teria essa diagonalzinha aqui, ó. Ó, unindo aqui esses 2 vértices. Beleza. Então, isso aqui dá exatamente o quê? 3 diagonais para cada vértice. Então, vejam que aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho uma apenas, de um vértice, tá, gente? Agora, observe, então, que o número de diagonais de cada vértice, tá? É o quê? O número de lados menos 3, ó. Quantos lados eu tenho? 3 lados. Menos 3 dá 0. Quantos lados eu tenho? 4 lados. 4 menos 3 dá 1. Quantos lados eu tenho? 6 lados. 6 menos 3 dá 3.
Observem que cada vértice tem isso aqui de diagonais. Mas vejam só, quantos vértices eu tenho? Então, para calcular o número total de diagonal, é só multiplicar pelo número de lados. Ó. Aí eu teria o número total de diagonais. Porém, vejam só, eu tenho então 4 lados aqui, eu multiplico por 4. Só que vejam só, gente, olha o que acontece aqui. Ó. Se eu traçar aqui, tá? Eu tenho, tracei aqui 2 diagonais, eu vou traçar 2 diagonais aqui, ó. Tá? É o total de diagonais, eu não tenho mais diagonal. Por quê? Porque esse vértice unido com esse é o mesmo que esse unido com esse. Então, vamos supor que esse aqui seja o vértice B. Se eu pegar essa diagonal A com B, eu não posso contabilizar B com A, porque é a mesma diagonal. Então, eu tenho que dividir por 2 sempre, tá? Então, o número de diagonais é sempre calculado a partir dessa formulazinha aqui. Vejam só, então, quantas diagonais eu teria no meu hexágono. Aí é só multiplicar, então, ó. Vamos calcular no diagonais do hexágono, tá? Olha só. Eu vou calcular da seguinte maneira, ó. Diagonais vai ser, quantos vértices eu tenho? 6. Quantos lados eu tenho? 6. Então vai ser 6 menos 3 vezes 6 dividido por 2. Então as diagonais do meu hexágono vai ser quanto? 6 menos 3 dá 3. Aqui eu posso simplificar, 6 por 2 dá 3. Então eu tenho 9 diagonais no meu hexágono, tá, gente? Porque eu não posso duplicar. Aqui eu vou ter, ó, essa diagonalzinha aqui, ó, pegando esse vértice, né? Vou ter essa aqui e essa aqui. Aí pegando esse, vou ter essa. Vejam que eu não posso traçar daqui até aqui, porque isso aqui não é uma diagonal. Isso aqui é uma aresta, tá, gente? Diagonal é sempre a partir da ligação entre 2 vértices não consecutivos. Então, basicamente, memorizem essa formulazinha aqui, essa aqui e essa aqui. E agora nós vamos fazer os exercícios. Então vamos lá, vamos resolver alguns exercícios sobre o que a gente acabou de ver. O número de diagonais de um polígono, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o dobro do seu número de lados. Então vamos lá, o número de diagonais, o que eu estou falando aqui? Que o número de diagonais é o dobro do seu número de lados. Eu quero saber o número de lados desse polígono. Então a gente sabe que as diagonais, tá? Todas as diagonais de um polígono são calculadas por essa fórmula aqui, ó, n vezes n menos 3 dividido por 2. Isso aqui é igual a 2n's. Beleza, agora é só resolver aqui e achar o valor do n, que é o número de lados. Vou passar esse 2 multiplicando, aqui eu aplico a distributiva, né? Vai ficar n vezes n ao quadrado. N vezes menos 3 dá menos 3n. E aqui eu passo o 2 vezes 2n, aqui vai dar 4n. Ok, agora eu resolvo passando o 4n para cá, vai ficar 4n menos 3n é igual a 0. Vejam que nesse caso aqui, eu tenho uma equação incompleta do segundo grau. Onde se a gente colocar em evidência aqui, gente, ó, aqui vai ficar n menos 7, e aí a gente tira as duas raízes. Uma vai ser 0 e a outra vai ser 7. Ok, essa aqui me interessa, porque eu não tenho um polígono com 0 lados. Então, nesse caso aqui, eu teria aqui um heptágono, ou seja, 7 lados, né? Que ele pergunta aqui o número de lados. Beleza, agora vamos para a questão da Mackenzie São Paulo. Os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus. Então, o número de diagonais desse polígono é quanto? Bom, vamos lá, gente. Ó, prestem bem atenção aqui. Ó. Eu sei que os ângulos externos, tá, são... Se eu somar todos os ângulos externos, a soma dos ângulos externos sempre dá quanto? Dá 360. Bem, se eu sei que um deles é 20 graus, então a soma da 360, se eu dividir isso aqui, ó, 360 dividido por 20, ó, corto, dá 36 por 2, dá 18. Então eu tenho 18 lados nesse nosso polígono, né? Então se eu tenho 18 lados aqui, ó, o que ele quer saber aqui, ó? Então o número de diagonais. Então o que eu faço? Eu vou calcular aqui o número de diagonais usando a formulazinha. N vezes n menos 2, n vezes n menos 3, dividido por 2. Né? Então, o número de diagonais é o que eu quero saber. Então, vamos lá. Ó, só substituir aqui. Ó. Isso aqui dá 18 vezes 18 menos 3,
dividido por 2. Então, o número de diagonais vai ser, aqui dá 9, ó. 9 vezes 18 menos 3, isso aqui dá 15. Se eu faço 10 vezes 15, dá 150. Agora, menos 15 dá 135. Então, eu tenho 135 diagonais nessa minha figurinha aqui. Questão número 13 diz o seguinte: qual é o polígono, tá, se a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos? Então vamos lá. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos? A soma das medidas, então, dos ângulos internos é igual ao quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos. Beleza, e agora, gente? A gente sabe que a soma das medidas dos ângulos internos é 180 que multiplica n menos 2, que é 4 vezes a soma dos ângulos externos, que é sempre 360. Bom, agora fica muito fácil. Vejam que n menos 2 é igual a quanto? Se eu passar esse 180 aqui dividindo, ó, esse 180 está multiplicando, passa dividindo. Eu sei que isso aqui dá 2. Então vai ficar n menos 2 é igual a 4 vezes 2. Então agora, ó, n é igual a 8, desse lado aqui, mais 2, ou seja, n igual a 10. Qual é, então, a minha figurinha? Ele está perguntando qual é o polígono. Polígono com 10 lados é o nosso decágono. Por isso que a gente precisa saber, né, os nomezinhos das figurinhas. Esse aqui, ó, o número 4 diz o seguinte: determine qual é o polígono convexo cuja soma dos ângulos internos, então a soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais, então é igual a D, multiplicado por 180. Beleza, aqui fica fácil, ó. Soma dos ângulos internos é quanto, gente? A soma dos ângulos internos é n menos 2 que multiplica 180, né? Aqui é igual ao número de diagonais. O número de diagonais é quanto? É n que multiplica n menos 3 por 2 vezes 180. Então o que eu faço aqui, ó? Olha só, esse 180 passa dividindo, então eu nem vou passar, eu vou cortar ele na hora lá. Agora esse 2 sim, eu passo ele multiplicando aqui, vai ficar 2 que multiplica n menos 2, e aqui do lado de cá, esse n multiplica aqui, fica n ao quadrado menos 3n. Gente, ó, 2n menos 4 é igual a n ao quadrado menos 3n. Beleza. Agora ficou fácil, ó. Passo tudo pro lado de lá, vai ficar assim, ó. N ao quadrado menos 3n. Esse 2n passa para lá, fica menos 2n. Esse menos 4 passa para lá, fica mais 4. Então fica n ao quadrado menos 5n mais 4 igual a 0. Daqui eu tiro duas raízes, tá, gente? Se o produto é 4 e a soma é 5, eu tenho duas raízes aqui. 1 e 4, tá? 1 vezes 4 dá 4 e 1 mais 4 dá 5. Beleza, claro que não existe polígono com um lado. Então, eu tenho polígono só com 4 lados. Como eu quero qual é o polígono, aí então a gente tem aqui um polígono com 4 lados. Nós temos aqui um quadrilátero. Essa é a resposta, tá? Quadrilátero. Então vamos fazer mais duas questõezinhas. Aqui a quinta questão é um desafio, que ela é bem chatinha, bem difícil mesmo, ó. Um polígono regular tem 20 diagonais. Determine a medida dos seus ângulos internos, o ângulo externo, a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. Bom, o polígono tem 20 diagonais. A gente sabe que o número de diagonais é calculado por n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Eu vou substituir, então, se ele te deu aqui o número de diagonais, eu vou substituir aqui o d por 20. Então vai ficar 20 igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Vou passar agora esse 2 multiplicando, vai ficar 20 vezes 2. Do lado de cá fica n ao quadrado menos 3n, né? Passo agora esse 40 para lá, né? Vai ficar assim, ó, n ao quadrado menos 3n menos 40 igual a 0. Tem uma equação do segundo grau, onde o produto é menos 40 e a soma é 3. Então, as raízes aqui tem que ser 8 e menos 5. Por quê? Porque menos 5 vezes 8 dá menos 40 e 8 mais menos 5 dá 3.
Beleza, só que eu estou querendo saber aqui o polígono. Esse polígono não pode ter um número de lados negativo. Então, a resposta aqui teria que ser n igual a 8. Beleza, e agora, com essa informação, o que eu posso achar? Bom, vamos calcular aqui a soma dos ângulos internos, que é 180, que multiplica n menos 2. Se eu sei aqui o número de lados, vejam que eu vou multiplicar o n aqui, que é 8, né? Menos 2 vai dar 6 aqui. Então vai ficar 180, que multiplica 6. 180 vezes 6, isso aqui dá 1080. Beleza. E agora prestem bem atenção. Se a soma dos ângulos, se todos os ângulos somados, os ângulos internos somados, dá 1080, e eu sei que tem 8 lados, esse polígono também vai ter 8 ângulos. Ele tem 8 lados, então vejam só. Ele tem 8 lados. Quando eu calculo o n, gente, eu estou te dando aqui o número de lados e o número de ângulos, certo? Muito bem. Ok, então o que acontece? Se ele tem 8 ângulos e a soma dá 1080, então é só fazer 1080 dividido por 6, né? Ou melhor, por 8, que é o número de lados. Isso aqui vai dar 135, tá? Beleza, então o ângulo interno, isso aqui vai dar 135. Agora, qual vai ser o meu ângulo externo? Ó, eu quero saber o ângulo externo também. O ângulo externo é muito fácil, porque o ângulo externo mais o ângulo interno tem que dar o quê? Tem que dar 180, né? Então, aqui é uma formulazinha que a gente já viu, né? Então, se eu sei que o ângulo interno é 135, é só passar para o lado de lá, ó, e eu acho o meu ângulo externo aqui, ó, 180 menos 135, que vai dar 45 graus. Pronto, já achei meu ângulo externo. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, o que ele está pedindo, ó? Os ângulos, determine a medida de um dos seus ângulos internos. Então já tem aqui, ó, um dos seus ângulos internos, 135. O ângulo externo, já tem aqui, 45 graus. A soma dos ângulos internos, que dá 1080, tá aqui, a soma dos ângulos internos dá 1080. E para finalizar, a soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos precisa fazer? Claro que não. A soma de todos os ângulos externos sempre vai dar 360. E agora, para fechar, nós temos uma questãozinha que envolve um pouquinho de raciocínio lógico. Observe que aqui o que está pedindo? Ó, determine o número de lados de um polígono, sabendo que de um de seus vértices partem 17 diagonais. Que polígono é esse? Bom, gente, a gente lembrou como calcular o número de diagonais, mas o número total de diagonal, e não o número de um vértice, número de diagonais de um vértice. Mas a gente sabe o quê? Como chegar na fórmula, e a gente aprendeu isso no início da aula, que, por exemplo, ó, se eu pegar um quadrado, né, um quadradinho aqui, eu pegar esse vértice aqui, quantas diagonais vou ter esse vértice? Apenas uma. Por que eu vou ter apenas uma? Porque ligando esse a esse vértice aqui, eu tenho dois vértices consecutivos, isso aqui dá uma aresta, dá um lado. Agora, eu só vou ter diagonal quando eu ligar dois vértices não consecutivos. Então a lógica é a seguinte: vejam, sempre o número de diagonais de cada vértice é calculado pelo número de arestas menos 3. Vale para todos? Sim, vale para todos, essa formazinha aqui. Já que eu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui diferente, ó. Um hexágono, tá? Um hexágono tem 6 arestas, tem 6 lados. Então, se eu pegar esse vértice aqui, dele, obrigatoriamente tem que sair 3 diagonais. De cada vértice partem 3 diagonais. Quantos lados eu tenho? 6. 6 menos 3, 3. Beleza, então agora, gente, eu já sei que de cada vértice partem exatamente o número de arestas menos 3 diagonais. Então, como ele me informou aqui que eu tenho 17 diagonais desse vértice, ó, ele está falando que sabemos que de um de seus vértices, de um apenas, partem 17 diagonais. Então agora eu tenho aqui 17 mais 3, 20 arestas. Se eu tenho 20 arestas, eu tenho 20 ângulos. Que figurinha é essa que está sendo pedida aqui? Isso aqui é um icoságono. Bom, vamos ficando por aqui, gente. Grande abraço e até a próxima!